Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Quadrinhos Gravato. Me chamo Carlos Colombo e é um prazer tê-los aqui. Hoje, na exibição da nossa biblioteca, nós temos 3 ônibus da Mitos. Nós temos o primeiro, que é o Tex, que é o meu favorito, vocês sabem. Temos também o Conan e temos aqui o BPDP, que é uma vertente do Hellboy. Tá batendo um pouquinho de claridade, então eu vou pegar aqui para vocês verem melhor a capa. Esse aqui eu não li ainda, tá, pessoal? E assim que eu ler, eu vou querer fazer um vídeo para ele também, assim como o do Conan. O Conan eu também não li ainda, então em breve eu vou ler essas 2 revistas para fazer uma resenha aqui para vocês, passando minhas impressões sobre esses personagens. Mas qual o motivo do nosso vídeo hoje? É para falar de um outro ônibus da Mitos. Estou falando de O Fantasma. Olha que quadrinho lindo, pessoal. Gigante ele, capa dura, mas já eu falo dele aqui para vocês. Primeiro eu queria fazer um histórico para vocês sobre o personagem. É um personagem que eu não conhecia na leitura, eu conhecia ele de saber da existência dele, mas nunca tinha lido nada desse personagem. Essa foi minha primeira experiência. Ele foi criado pelo roteirista Lee Falk, que também criou o Mandrake, ou seja, uma pessoa extremamente famosa, criou personagens muito importantes para os quadrinhos. Tendo como desenhista o Ray Moore, sendo que a série teve início em 1936, que ele era publicado em tirinhas nos Estados Unidos. Ou seja, um personagem bastante antigo, pessoal, e muito importante também, que é publicado até hoje. O Lee Falk trabalhou com o personagem, com essas tirinhas, até 1999, que foi o ano da sua morte. E o personagem Fantasma, ele continuou com outros artistas de grande renome também. Eu vou citar alguns deles aqui para vocês, que são muitas pessoas que trabalharam com o personagem. Temos o Tony DePaul, Mike Manley e Terry Beatle. E a história se passa em vários países, porém a sua origem é num país africano fictício chamado Bangala. E quando surgiu esse personagem? Ele surgiu em 1536, quando o sobrevivente de um ataque de piratas chineses atacaram o navio em que ele estava. Esse navio acabou naufragando ali em Bengala, no país africano, e esse náufrago acabou sendo socorrido pela tribo de pigmeus. E na praia ele acaba encontrando o corpo do pirata que matou o seu pai. E ele jura sobre a caveira desse pirata que ele iria combater os piratas e todas as tiranias sob qualquer tipo de forma. E ele também diz nesse juramento que todos os seus descendentes também farão esse combate contra a tirania, contra os piratas, contra os males da terra. E um fato curioso é que esse náufrago tinha o nome de Christopher Stance, porém em edições futuras, todos os fantasmas receberam o nome de Kit Walker. E essa história foi contada pelo 21º fantasma, ou seja, foram se sucedendo. O anterior morria e o filho assumia. Esse 21º fantasma, que tem o nome de Kit Walker como todos os demais, ele contou essa história para sua esposa, a Diana Palmer, que é uma jovem da alta sociedade americana. E essa história deve ser contada a todas as futuras esposas do fantasma, todas as pretendentes, sendo que eles jamais são rejeitados. E com isso, a Diana aceitou ser a noiva dele e posteriormente houve o casamento entre eles. E o casamento deles apareceu em uma história de 1978, ou seja, demorou bastante pro fantasma casar, né, pessoal? Além de sua esposa, eles tiveram também 2 filhos, que é o Kit, que é o mesmo nome, e a Eloise. E também o fantasma está sempre acompanhado do seu fiel escudeiro, que é um cachorro, um lobo na verdade, chamado Capeto. E o fantasma é conhecido por 2 nomes principalmente: o espírito que anda e o homem que não pode morrer. Ele está sempre cercado pela tribo dos pigmeus, que eles fazem como se fosse uma proteção com ele também, e o tesouro dele. E uma coisa interessante que eu gostei bastante do fantasma é que ele não tem superpoderes, diferentemente de um super-homem, um Homem-Aranha, um Thor, não. Ele utiliza a astúcia, a inteligência, a força dele para combater o mal. E antes de falar para você dos quadrinhos que já teve do fantasma, eu queria falar de outras mídias que ele acabou entrando. Ele entrou bastante em livros, tem uma pancada de livros sobre o personagem. Ele também participou da televisão. Teve uma série antiga lançada em 1953 com 15 episódios, e tinha como protagonista o Tom Tyler, que é um ator muito famoso da época. Nós temos também, em 1996, um filme chamado O Fantasma. Esse filme eu gosto bastante, pessoal. Tinha como protagonista o Billy Zane, e passou muito na Globo. Esse é um dos meus filmes de super-herói preferidos. Bem antiguinho, né? 1996 já passou uns bons aninhos aí, mas eu gosto bastante desse filme, pessoal. Vão assistir que é legal. Em 2010 também foi lançada uma minissérie com 2 voluminhos sobre o fantasma. Esse eu não assisti, pessoal, ainda. Eu preciso ir atrás. O fantasma já teve diversas publicações aqui no Brasil. Não vou falar todos pra vocês, só vou dar o destaque pra uma ou outra, porque, como eu falei pra vocês, foi o primeiro quadrinho do fantasma que eu li na minha vida. Então não adianta eu ficar falando pra vocês um monte que eu não conheço. Por exemplo, do Juiz Dredd, o vídeo que eu fiz pra vocês, eu mostrei bastante das edições dele, porque eu tinha muitas do Juiz Dredd.
mas do Fantasma é uma outra conversa. E a primeira publicação veio do ano de 1937, ou seja, bem antigo, né, pessoal? Esse é o número 216, uma obra que abriu as portas aqui no Brasil pro quadrinho do Fantasma e veio muita coisa depois, pessoal. Ele passou por muitas casas editoriais, que nem eu falei pra vocês, eu vou falar só algumas delas. E uma das que eu posso dar destaque, que publicou muita coisa do Fantasma, foi a Rio Gráfica, que publicou o Fantasma de 1953 a 1971, com 371 publicações. Parabéns, Rio Gráfica da época, por trazer tanto conteúdo do personagem. Isso é muita coisa. Beira um pouco ali o Tex, na minha opinião. Depois, uma outra editora que trouxe bastante coisa do personagem fantasma foi a editora Saber. Eu não conhecia essa editora. Ela de 1969 a 75, ela trouxe 48 volumes regulares do personagem e mais 9 extras. Passaram-se mais alguns anos e a editora Saber voltou com o personagem em 1993 a 98, do qual trouxe 43 edições. E também tivemos vários extras do personagem pela editora Saber. Mas na minha opinião, as edições mais bonitas do Fantasma são as que estão sendo trazidas pela editora Mitos, que são ônibus. Sendo que o primeiro ônibus foi trazido em 2022 com o título Piratas Aéreos e Outras Histórias. Já o segundo ônibus foi trazido em dezembro também de 2022 com o título Ratos do Porto e Outras Histórias. Já o terceiro ônibus é exatamente esse que eu tenho aqui, pessoal. Olha que coisa bonita ele, né? Que é o Círculo Dourado e Outras Histórias. E uma coisa muito interessante que eu gostei desse quadrinho, além de ser capa dura, lógico, não sei se dá pra ver no vídeo, mas se você ficar mexendo, ele muda um pouco a cor, não só do nome, mas do próprio personagem em si, ele fica vermelho. Eu achei isso fantástico, pessoal, eu adorei, olha que bonito. Quadrinho muito especial. Obrigado, editora Mitos, por ter trazido um quadrinho tão bom como esse. Eu adorei, eu amei esse quadrinho. Ele tem 684 páginas, ele tem um preço de capa de R$ 249,90. É um pouco puxado, pessoal, não nego isso, mas vocês acham com muita facilidade, com 50% de desconto, principalmente no site da Mitos. Ou vocês podem comprar lá no Mundo Mitos, lá com o Igor, a loja física em São Paulo. Vão lá, pessoal, que vale muito a pena também. E eu acho que vocês vão gostar demais desse personagem, que é muito espetacular. E esse volume aqui, ele possui 8 histórias do Fantasma. Mas quais que foram as minhas impressões do Fantasma? Eu vou dar uma opinião bem sincera para vocês, tá, pessoal? Não é nenhum jabá para a editora Mitos. Eu agradeço ela por ter trazido um personagem tão rico para nós, tão importante e tão divertido. Me lembrou muito o Zagor, só que uma versão um pouco mais antiga. E claro que é uma versão mais antiga, é um roteiro mais antigo. É um roteiro da década de 30. Então não tem como ser um roteiro moderno. As histórias são bem gostosas, tem uma dinâmica bem interessante. Algumas coisas que eu não gosto muito dessas histórias mais antigas, as coisas acabam se resolvendo muito fácil. O protagonista, ele sofre, ele apanha, ele leva tiro, que ele quase morre várias vezes, mas eu vejo uma certa inocência de alguns personagens, principalmente da Diana Palmer, que é a esposa do Fantasma, e ela participa bastante das histórias, pessoal. A gente vê um pouco do empoderamento feminino aqui, apesar da época. Então a gente vê o começo do empoderamento, a Diana aparecendo firme e forte ali, sendo uma grande mulher, mas às vezes tem um pouquinho de inocência dela, de outros personagens. A gente fala, né, por que não mata de uma vez o inimigo? O vilão vai lá, não, vou prender, vou amarrar, vou enterrar ele, esperar que a formiga coma ele. Aí o protagonista acaba se soltando, se salvando, alguma coisa acontece. Então essa é uma das minhas críticas que eu tenho, mas porque é um roteiro bem mais antigo, década de 30, pessoal, muito, muito antigo. Eu nem era nascido, nem meus pais eram nascidos, provavelmente é da época dos meus avós, quando eles eram crianças. Apesar disso, eu acho que o roteiro é fantástico, ele não ficou totalmente datado. Eu faria algumas modificações hoje, eu não conheço as artes e os roteiros do Fantasma da época agora, mas mesmo esse aqui sendo antigo, eu falei, poxa, que obra maravilhosa, vale muito a pena. Tô pensando seriamente em comprar o volume 1 e 2 para colocar aqui na minha gibiteca, que vai ficar uma coleção maravilhosa. Vale muito a pena, pessoal. Vão atrás. Vou mostrar um pouquinho da arte para vocês. A arte, ao meu ver, é muito bonita também. Não é uma arte tão datada assim. Olha aqui, pessoal. É preto e branco, tá? Essa aqui é a arte do Fantasma. Fiquei encantado. Me lembrou muito o Tex da antiga. O Zagor, principalmente. O Zagor, né? Como algumas pessoas dizem. Ele me lembra bastante o Zagor, porque ele vive na floresta. Ele tem muito contato com os indígenas também. Tá sempre em busca do bem, né? Lutando contra o mal. É um personagem que vale a pena vocês terem na coleção de vocês. Se vocês não conhecem o personagem, deem uma oportunidade. Comprem pelo menos um volume para vocês conhecerem. Vocês vão falar, poxa, Carlos, mas eu vou gastar
R$200 num quadrinho que eu nem conheço. Peguem a promoção de 50% da Mitos que sempre tem. Vocês falam, mas mesmo assim, dá 100 e pouco. Vale a pena, pessoal, vocês vão ficar encantados. Vão ler isso aqui tranquilamente. Eu até recomendo que não leiam numa pancada só, senão fica um pouco cansativo. O que eu fiz? Eu intercalei com outras revistas. Eu lia um volume aqui e intercalava com uma outra coisa, para não ficar tão pesado e maçante. Então fica aqui minha recomendação para vocês. Fantasma é um quadrinho que vale muito a pena. E eu espero que a Mitos lance mais um volume do Homens ainda esse ano. Estou esperando, quem sabe vai sair agora em dezembro, igual do ano passado, né? Então estou bem ansioso com as próximas publicações do Fantasma. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal, curte o vídeo, comenta. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um abraço!